Então, como nós dissemos, um novo olhar. Vamos falar sobre essa área que às vezes muita gente não faz ideia o que é que se passa nas escolas, não é? E cada vez mais as pessoas, os pais, talvez, que pensam que as escolas é que têm que educar os filhos e o papel dos pais é e a escola é uma coisa completamente à parte, mas não deve ser assim, não De é? todo. Então, faça lá assim um resumo antes de nós começarmos a... Ok. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Ora, essa. Eu pensei neste tema e nesta perspectiva do novo olhar, exatamente porque os pais, neste momento, a maior parte das famílias, os pais, os filhos, estão em férias, estão mais relaxados, esta hora estão a ver o nosso programa ali sentadinhos no sofá, Ixi, sem a pressão do trabalho no dia todos seguinte. vermelhos de um dia de Pois, calor. isso aí há que usar Isso aí é... protetor, não é? Pronto, Pronto, isso isso aí já é com isso é eles. já para os Já a escola não tem especialistas da nada a ver com saúde. isso. Quer Também dizer, era não, melhor. não, não. Também se ensina na escola Ah, é? as regras de uma vida saudável Saudável e para com não. certeza que também se abordam esses temas ligados à saúde. Pronto, então. Mas voltando ao nosso tema, eu pensei porque assim, estamos num período em que as pessoas estão a entrar de férias ou já estão de férias, daqui a um mês e meio começa outra vez a escola e acho que é uma boa oportunidade hoje para nós aqui no programa falarmos desta relação entre escola e família e esse novo olhar, porquê? Exatamente porque muitas vezes há esse desconhecimento, há essa distância entre a escola e a família e, portanto, nós hoje vamos tentar ajudar, não quer dizer que aconteça sempre assim, não é? Mas nós, professores nas escolas, lutamos para que as famílias cada vez mais estejam presentes na escola, mas isso nem sempre acontece. Sobretudo nos casos em que é mais necessário. E, portanto, a minha vinda aqui hoje com este tema é exatamente desafiar os pais É ver uma outra para perspectiva, não é? escutarem-nos, pensarem o que é que podem fazer de melhor no próximo ano letivo em relação à educação dos seus filhos, ao acompanhamento que fazem do estudo dos seus filhos, a forma como encaram os professores e a escola, etc. Exatamente. Então, É isso isso. vai ser, resumindo, vai ser a tónica desta Exatamente. conversa, não é? Sobretudo na expectativa que para o próximo ano letivo, que começa em setembro, as coisas corram ainda melhor do que no último. É Esse é o isso. grande objetivo. É o grande Qualquer objetivo. bom aluno que se preze também tem esse desejo. E Exatamente. E os pais também os têm o pais desejo de também. fazer o melhor pelos seus filhos. Especialmente esta é a hora em que os pais se preocupam mais, não é? Às vezes Esta é a hora. é quando caem em si, é o final do ano letivo, é quando Foi eles caem mais em há si. cerca de 3 semanas atrás, mais ou Mas pronto, o final menos. do ano é quando Exato. eles... Espera lá, o meu filho está na escola, deixa-me cá ver como é que ele Não, mas está. é que durante o ano, na pressão do trabalho, do ir buscar à escola, do ir trabalhar, do levantar cedo no dia seguinte, às vezes as pessoas não têm tempo para refletir sobre aquilo que têm que mudar para que as coisas possam funcionar melhor. Então, este é o E é momento, comum acho as eu. pessoas só olharem mais para a zona do resultado. Exatamente. E a Nunca... educação é um processo, não Exatamente. é? Então, você tem aqui uns pontos. A família é a primeira grande escola da criança. Começamos por uma brincadeira entre estes dois conceitos, família e escola, não é? A família é a primeira grande escola e a escola também é uma espécie de família, entre Que é onde a aspas, criança óbvio. vai passar tanto tempo da sua vida. Exatamente, não é? Mas o primeiro ponto eu acho que é muito importante, porque assim, as famílias têm que lembrar sempre, elas sabem, mas às vezes o dia a dia, as pressões não as deixam refletir o suficiente. Mas realmente a família é a primeira e a grande escola da criança, do jovem e do adulto. Porque nós começamos a aprender desde que nascemos e só quando morremos é que acaba a nossa aprendizagem aqui nesta terra, não é? Pois, exatamente. A gente depois Aqui não nesta sabe ali. terra. Nós sabemos um pouco, não é? Sim, Exatamente como vai ser também não a sabemos. Mas em aprendizagem, parte que já será feita ou conhecemos. não. Então, E a escola, por outro lado, também a família, nesse sentido que o Bispo estava a dizer, porque realmente os nossos jovens passam muitas horas diariamente. Durante a semana, se calhar, passam mais horas na escola do que com a pois, própria família, não é? exatamente. O que fica também, às vezes, um pouco inconscientemente, os pais acabam por
olhar para a escola assim como que então eu deixei o meu filho, agora toma conta do meu filho. Mas na verdade o pai deve ver esse momento como é um investimento na vida do filho, não é? Porque ele está ali a aprender tudo o que ele aprender, tudo o que ele usufruir daquela aprendizagem vai ser o futuro dele. Sim, sim, sim. Mas pronto, é assim, os pais confiam na escola, a missão que a escola tem de ensinar o seu filho, não é? Mas, apesar do Ministério se chamar Ministério da Educação, é o Ministério do Ensino e da Educação, porque o principal Ministério da Educação é mesmo em casa, na família, Pois. não é verdade? Portanto, não, Tinha, não basta... devias mudar o nome, não é? Porque Eu está um acho que bocadinho, sim, induz em eu erro. acho que sim. Se calhar por aí muitos pais pensam, então se é Ministério da Educação tem que educar o meu filho. Pois não, lá em casa é o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação deveria ser do ensino e da educação. Mas isto é a minha ideia, não é? Pronto, exatamente. Eu por acaso, agora só por falar em Ministério da Educação, fez-me lembrar esta semana, quando estava num supermercado, eu vi uma família, não é? Um casal e um filho, um miúdo talvez deste tamanho, a dizer aos gritos para o pai, para mandar o pai calar. Eu na altura até estava a falar ao telemóvel com alguém, aliás, a escrever uma mensagem, e até me chamou a atenção um miúdo, como a gente costuma dizer, um pirralho, a falar aos gritos para o pai, e o pai vira as costas, não diz nada, a mãe, então, assim como se nada fosse, e eu fico a pensar, se estes miúdos são assim para os pais, como é que eles não serão para os professores na escola? Depende, depende. E aí o papel do professor é muito importante, porque a forma como nós trabalhamos o saber estar, os relacionamentos com os alunos, nós não estamos ali só para ensinar matérias, mas estamos a trabalhar com pessoas, independentemente da idade, seja criança, jovem ou um jovem adulto, não é? Já no secundário e mais tarde, eles são pessoas, são seres que nós temos que, não podemos ter como principal objetivo só ensinar, porque senão passamos o tempo todo a ter conflitos. Se nós, professores, não trabalharmos os relacionamentos pessoais, o saber estar, as regras... Sim, mas uma luta, se calhar, dos professores é essa, porque se um professor Sim, sim, quer não impor estou a regra ou dizer que é disciplina, fácil. se o pai não o faz em casa, o professor Exato. perde completamente a autoridade lá. Então, se o meu pai não coisa, tu é que vens-me dizer a mim, cala-te e faz, e... não é? Mas eu aí acho que é sempre possível o professor dar a volta. Há que investir no ambiente de sala de aula. É muito bom. Às vezes, pronto, mas aí seria um programa, se calhar, a falar para os professores, não sei. Também precisamos de aprender, estamos sempre a aprender. Pronto, eu falo no Sempre a sentido, aprender. ainda no Porque, decorrer da questão de não, sim, educação. porque eu estou a dizer isto porque realmente, às vezes, encontro colegas que não conseguem impor um ambiente de sereno e de tranquilidade na sala de aula. Não é fácil, temos que estar atentos, saber como é que podemos alterar a situação, porque as regras e aquilo que nós aprendemos quando estudamos na faculdade, etc., não chega. Depois é no terreno, no dia-a-dia, que A nós, experiência do dia a dia. observando, estando atentos, e sobretudo se tivermos o objetivo de ajudar os jovens. Não estamos ali só porque é o nosso emprego, só porque temos um ordenado ao fim do mês, não é isso. Mas nós temos que ter uma certa vocação para aquilo que fazemos, Claro. em todas as profissões. Claro. E na profissão de professor também. Porque até a forma como nós tratamos os jovens pode ajudar ou não o próprio jovem ao sucesso, não é? Os próprios professores têm que aprender e estar atentos e serem humildes para aprender, estar sempre disponíveis para aprenderem. Exatamente. E por isso eu acho que mesmo nos contextos, claro que há contextos sociais mais difíceis. Há escolas em cujo, pronto, o contexto social é mais difícil do que noutras, mas mesmo nessas há histórias de grande sucesso, de professores muito dedicados e que conseguem dar a volta à situação e muitas vezes, em certos, nos meios onde há mais problemas, às vezes é na escola que o aluno começa a mudar a sua atitude para melhor.
pronto, parece assim um quadro muito cor-de-rosa, mas é verdade. Acaba por receber uma influência também dos demais, não é? Dos outros Claro, alunos. mas aí o professor tem que estar disponível, apesar de ter 100 alunos, ter 150, ter 200 alunos, Uhum, não é? Depende da disciplina que claro. cada um dá, mas tem que estar disponível para observar atentamente os comportamentos, as reações, porque normalmente por trás de um comportamento de rebeldia, etc., estão sempre problemas. Problemas familiares, problemas às vezes com os próprios pares, com os colegas, de bullying, de outras situações. Uhum. Portanto, Pronto, então adiante. Ahm, temos aqui a palavra aos é especialistas. assim, pronto, foram algumas frases que eu retirei da pesquisa que fiz, não é? Que vão ao encontro daquilo que eu penso. Uhum, Portanto, sobretudo para definir um pouco a escola hoje em dia, quer dizer, nos últimos anos, não é aquela instituição que transmite apenas conhecimentos, não é? Mas que se preocupa com uma vertente educacional num sentido mais amplo, que transmite valores, regras, apoio, muitas vezes também apoio psicológico, porque também temos psicólogos nas escolas, uhum. felizmente, não é? Portanto, já não é só a transmissão de saberes, mas de conhecimentos, mas é também a parte do saber estar, da cidadania, etc. E depois, numa segunda frase de um outro especialista que diz a colaboração escola-família inclui as noções de parceria, de responsabilidades e de participação. Isto é, entre a escola e a família tem que haver mesmo uma parceria. Lá está, não é como o bispo estava a dizer, os pais deixam o filho na escola e agora a escola que os eduque. Não, tem que haver cumplicidade entre a escola e a família. Até porque a própria criança e o jovem, ele sente quando a escola está ligada à família e vice-versa. E isso ele sente-se apoiado nessa colaboração entre escola e família. E se for desde o jardim de infância, normalmente a relação entre escola e família corre razoavelmente bem no jardim de infância, no primeiro ciclo. Segundo ciclo também. A partir do terceiro ciclo, às vezes as coisas começam a correr menos bem. Por exemplo, uma prova fácil de constatar daquilo que eu estou a dizer é, por exemplo, nas reuniões de encarregados de educação. Enquanto no primeiro ciclo ou no segundo ciclo a sala está cheia de encarregados de educação, quando se chega ao terceiro ciclo, secundário, às vezes são 6, 7 encarregados de educação. E normalmente daqueles alunos menos problemáticos ou que não são de todo problemáticos. Portanto, há todo um trabalho que tem que se fazer e os pais também têm que se sentir convidados a vir à escola. E isso é papel da escola, dos professores, das direções, da associação de pais, etc. Mas o que é que você acha que ia motivar, digamos assim, um pai que normalmente não liga muito a essas coisas da escola? O que é que poderia a escola fazer para motivar um pai a querer estar presente, a querer ser participante nessa educação do filho? Eu penso que as coisas começam sempre por cima. Neste caso, o que eu quero dizer é, numa escola é muito importante a direção da escola, isto é, a equipa que está à frente daquela escola, porque é essa equipa que vai dar a visão, que vai passar a visão para os outros, para o conjunto dos professores, dos funcionários, etc. Eu no meu caso, digamos, é uma bênção para mim a escola onde eu estou. É uma escola pública, no caso tem até o terceiro ciclo, poderia ter também, há de ter até ao secundário, mas para já ainda só está o projeto em cima da mesa, mas a direção da minha escola é uma boa direção, é um conjunto de pessoas que está mesmo motivada para ajudar os jovens e sabe que se não houver ligação com a família, não há sucesso. E, portanto, a escola pode chamar a família de várias formas. Por exemplo, no primeiro ciclo e no jardim de infância é habitual convidar os pais ou os avós para ir contar histórias, não é? É muito habitual isso acontecer. Envolvê-los noutras Exatamente, há áreas um que não dia na seja só as semana reuniões. em que a aula está aberta ao pai, claro que é previamente combinado com o professor, obviamente, não é? Mas o pai, ou o avô, ou a avó, ou um tio, vai à escola contar uma história àquela turma, não é? Logo aí, imagino uma criança de 6, 7 anos, naquele dia tem lá
o avô dele, que ele tanto gosta, a contar a história que ele até já conhece, aos amiguinhos todos. Começa aqui a relação com a escola, e até no jardim de infância, não é? Depois há outras situações, há festas na escola, há as reuniões de encarregados de educação, há a hora de atendimento, quando há assim um problema mais específico, até porque o encarregado de educação não quer estar a falar à frente de toda a gente, e faz muito bem. Há hora para o professor atender. Se o pai estiver a trabalhar aquela hora, pode telefonar para a escola. Portanto, há sempre maneira de dar a volta para existir esta relação Interação, escola-família. E que mais é que você E queria dizer desta área? também é verdade que quando as famílias participam na vida das escolas, quando os pais acompanham e ajudam no trabalho, no estudo, os seus filhos, normalmente as crianças, os jovens, conseguem melhores resultados do que outros colegas que têm o mesmo background que eles, mas que não são acompanhados pela família, e começa a haver depois um desfazamento. Uns vão conseguindo melhores resultados, mais sucesso. Os resultados estão sempre ligados à motivação. E para a criança, o jovem estar motivado, é importante este acompanhamento. Não deve começar no terceiro ciclo ou no secundário, aí já é um bocadinho tarde, mas mais vale tarde que nunca, Do que não é? nunca, exatamente. Nunca é que é mesmo mau. Então, O papel do encarregado. a presença do encarregado de educação na vida da criança é realmente a chave para o sucesso dessa criança, na motivação que traz à criança, na sensação de bem-estar e até depois, como já dissemos, nos resultados que a criança alcança. É comum, desculpa interromper, é comum, muitas vezes as pessoas falam, não é? Tipo, haver aquela discordância, vou-lhe chamar assim, às vezes entre encarregados de educação e professores. E muitas vezes o aluno, não é? O filho diz qualquer coisa e o encarregado parte para cima do professor, como se o professor fosse o mau da fita, etc. E se calhar deve-se um bocadinho a esse afastamento também, não é? Porque se houvesse uma interação, Exato. a própria criança ia sentir mais, Sim. mais controle, digamos assim. Exato. Se a criança sentir esse acompanhamento, também se evitam muitas situações de stress escusado, e esse relacionamento entre a educação e a escola tem que ser mesmo saudável, porque senão a criança sente-se meia desculpada para não investir tanto. Exatamente. Porque, pai, tu já sabes, então não viste aquilo, o meu professor é assim, então não resulta, não vale a pena. Não, tem que haver um tratamento do relacionamento. Agora, a escola tem um papel muito importante, porque os pais, por muito boa vontade que tenham, se a escola não estiver receptiva a receber os pais sentem-se pouco à vontade, não é? Claro. Mas pronto, há todo esse trabalho a fazer. Exatamente. Só para fazer um bocadinho o retrato de quem é o encarregado de educação, normalmente é a mãe. E aí começa, no meu ponto de vista, já um problema. Vai lá ver tu isso. Um pouco assim, eu acho que deveriam ser, mesmo dentro do espírito da lei, deveriam ser os dois. Eu sempre considerei que era o meu marido e eu própria, os encarregados de educação. Achei sempre que as minhas filhas tinham 2 encarregados de educação. E começa logo aí o problema, porque muitas vezes o pai nem faz ideia daquilo que se passa, ou toma só conhecimento daquilo que é menos positivo. E, portanto, isso aí, parte da família está mesmo muito afastada da escola, não é? Outras vezes é o pai, outras vezes é os avós, e depois às vezes também é um bocadinho, por exemplo, acontece às vezes, quando há reuniões de encarregados de educação, já aconteceu e é triste, porque depois o jovem aí já nem se sente muito bem por ver lá o pai e a mãe na reunião. Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia as famílias muitas vezes enfrentam situações de divórcio, não é? E já aconteceu, por exemplo, na nossa escola, estarem os 2 pais na sala, um a um canto, e outro, a mãe a um canto e o pai a outro, ou seja, e sem comunicarem minimamente. Ora, essa falta de comunicação, independentemente do caminho que as vidas de cada um seguiu, não é? Mas tem que, se estão ali, era para estarem minimamente unidos naquela situação, não é? Claro. E pronto, e isso depois também, quando há se já há aquela situação difícil na família para gerir, e depois cada um quer gerir à sua maneira,
não é? É muito Fica difícil mais mesmo. complicado. Exatamente. Papel, a gente já falou basicamente sobre isso, Sim, né? sim. Portanto, é a questão da família interagir da melhor forma possível com a escola, mantendo-se informada. Os aspectos do contacto com a escola já referimos. Sim. Você Saber fala aqui do ouvir. diretor de turma, que é responsável Sim, sim, sim. por... É assim. ah, Cada família tem 1, 2, 3, 4 filhos. E é natural que cada um, quando vai a uma reunião, está a ver o seu filho. É para isso que ele lá está. E até certo ponto é normal. Claro, tem razão. Mas não pode esquecer que o seu filho está num grupo de turma de... Eu pus ali 28, porque agora a legislação este ano mudou e descemos de 30 para 28 alunos. Portanto, está melhor. 2 cadeiras vazias. Pronto. Está certo. Pronto, maior disponibilidade por parte do professor. Não, é sério, Já tem porque mais 30 segundos para cada um. quanto maior é a turma, mais difícil se torna o trabalho do professor e dos alunos. Claro, Não acompanhar é? a todos. Claro. Pronto. Portanto, o saber ouvir, o encarregado de educação deve saber ouvir, assim como o professor deve saber ouvir. Eu não consigo dizer este tem mais responsabilidade, aquele tem menos. Não, eu acho que é uma interação, é um relacionamento nos dois sentidos. E a escola também não pode estar à espera que os pais, que têm outros trabalhos, têm outras profissões e se calhar são excelentes nas suas profissões, que compreendam o mundo da escola por dentro como nós que estamos lá, não é? Claro. Desde os 6 anos aos 66. Portanto, a questão é... quer o encarregado de educação, porque às vezes, como está só a ver o seu filho, soube de uma situação menos correta de um professor, que acontece, etc., e parte para a discussão. Isto é, não. Então tem que saber ouvir, porque às vezes os filhos em grupo também, às vezes não são exatamente como são em casa, não é? Sentem a influência dos outros. A força do grupo é muito grande. E às vezes, pronto, tem comportamentos que não são expectáveis e que os pais não fazem a mínima ideia. Então há que saber ouvir. Uns e outros. Os professores também têm que saber ouvir as famílias. É só pensar um bocadinho, a maior parte das pessoas também são pais. Então, olha, recorram a essas suas ânsias ansiedades e dúvidas para se pôr no lugar do outro quando estão a dirigir uma reunião com encarregados de educação. E depois aqui, eu também fui pesquisar e apresento aqui algumas conclusões, não é, de estudos que foram feitos e que vão no sentido daquilo que nós dissemos. Portanto, quanto mais acompanhamento há por parte da família, claro que agora podíamos ficar aqui a discutir que tipo de acompanhamento, o que é isso acompanhar bem, não é? Para já os filhos quando nascem também não vêm com livros de instruções, o que dificulta a tarefa. Claro. E, portanto, pronto, mas não é esse o tema de hoje. Sim, mas de qualquer forma, basta que a pessoa esteja interessada, só isso por si já vai fazer a diferença, não é? Fala com o diretor de turma no final da reunião, claro. etc. Porque, apesar do diretor de turma ter que olhar não só por aquele aluno, que é o filho daquela pessoa, e mais 27, não é? Mas tem que estar sempre disponível, tem que haver ali uma disponibilidade para ouvir também o encarregado de educação e as suas ansiedades. Assim como o contrário, também há estudos que provam que quanto menos acompanhada é a criança ou o jovem, piores são os seus resultados. E aqui não nos preocupa também só os resultados escolares, também a pessoa que ele é ou que ela é, não é? O caráter, não é? Exato. E também aquele último ponto que há pouco o Bispo também já falou, é que quando o jovem sente que a família está presente na escola, os mais problemáticos também se controlam um bocadinho mais e começam também a ver as coisas de outra forma. Exatamente. Encontrei uma frase que dizia: dificilmente a escola poderá substituir-se ao que a família não dá. Isto é, aqui tem a ver com aquelas questões que nós falámos, que os problemas, os jovens são seres humanos complexos como nós, adultos, e passam fases ainda mais difíceis
pelo menos a da adolescência, normalmente é menos fácil. E os problemas que eles têm, ou em casa, ou na relação com os seus pares, com os seus colegas, com os seus amigos, acabam por transportar para dentro da escola esses problemas. O que depois, às vezes, dificulta a concentração, estão ali, estão a pensar nos seus problemas, etc. Não é? Já aconteceu muitas vezes essa situação. E E cabe realmente à escola aproximar aquilo que a você já família. tinha falado há pouco, não é? Que é, Exato. a escola deve ser, na sua perspectiva, aquela que Tem que tomar deveria a dar iniciativa. a iniciativa, Se a não é? escola se fechar sobre si própria, claro que há situações muito difíceis. A maioria dos encarregados de educação, eu penso que bem conversar, havendo uma conversa franca, honesta, em que os pais sintam que realmente aquele professor está interessado no sucesso dos jovens e das crianças, eu penso que passado 5, 10 minutos as coisas começam a fluir. Mas tem que ser a escola. Claro. Porque os pais não trabalham lá, não estão lá não estão dentro do assunto. Portanto, é a escola que deve dar o primeiro Deve dar o passo primeiro para passo. chamar a família às escolas. E você aponta aqui alguns erros a Neste evitar, trabalho não de é? equipa, entre escola e família, que também poderíamos transpor para outros trabalhos de equipa, Claro, qualquer que também dá. seja. As perdas de tempo, isto é, as distrações, a dispersão em torno daquilo que não é essencial. Imaginemos, há uma reunião de encarregados de educação que dura sensivelmente, digamos, 1 hora. Ora, se um pai, quer dizer, o pai, antes de ir para a reunião, deve pensar naquilo que é prioritário abordar. Porque se começam-se a falar de qualquer coisa, quando chega o final da reunião, Não resolverá nada. o que era essencial não se resolveu. Porquê? Muitas vezes porque a pessoa já parte de pé atrás, isto é, eu estou aborrecido, alguma coisa correu mal com o meu filho, e se calhar tem razão, se calhar o professor errou, mas mesmo que o professor tenha errado, que a escola tenha errado, tem que partir para a reunião ou para o encontro com o professor, na expectativa vamos falar sobre o assunto, vamos tentar resolver, porque senão perde o tempo todo a reclamar e não se resolve nada, e depois Claro. cria-se um ambiente que um reclama, começa o outro a reclamar, E aí etc. também entram os conflitos que você aqui fala, não é? Exatamente. Devem-se evitar os conflitos, porque normalmente eles resultam da falta de consideração pela opinião dos Dos outros. outros. Isto é, eu posso ter uma opinião, a pessoa que está a falar comigo pode ter outra, um ou outro pode até acabar por mudar de opinião, sendo confrontado com os argumentos dos outros, ou não. Claro. Mas temos que respeitar, portanto, há que respeitar o outro e a opinião do outro, mesmo quando pensamos, sobretudo quando pensamos de maneira diferente. E depois não pode haver confusão nas funções de cada um, família e escola. E, no meu ponto de vista, neste momento, um dos grandes problemas está exatamente aqui. Acho que está-se a confundir um bocadinho o que é o papel da escola e qual é o papel da família. E aí entramos nesta nota pessoal, que é: não podemos deixar nas mãos da escola a educação dos nossos filhos. A escola é importante, muitos professores fazem o seu melhor, há alguns que não farão, como em todas as profissões, Claro. já sabemos disso, mas no geral acho que há um grande esforço, independentemente até daquilo que temos passado nos últimos anos, profissionalmente falando, mas também para agora não vou falar disso, mas nós temos que perceber, a escola tem de perceber, e eu na minha escola, quando tenho a oportunidade, eu assumo aquilo que eu penso, seja com os meus colegas, seja com os meus alunos, quando tenho essa oportunidade, e já falámos no outro programa sobre a questão dos valores, e eu volto a falar aqui hoje, os pais estão lá em casa, estão de férias, pensem muito bem que, sobretudo na parte dos valores, é a eles, claro que há aqueles valores que são universais, que nós já falámos, da solidariedade, do respeito pelo outro, do respeito pelo meio ambiente. São coisas que cada vez se vê menos, não é? Porque nós vemos, não é só uma questão da família e escola, etc. A própria sociedade parece que é uma bola de neve, acaba por cada vez ter menos respeito pelo próximo, cada um pensa mais em si próprio. Ainda ontem, ou anteontem, ou assim, que fui ao aeroporto, num carro, um sítio que só dava para passar um carro, alguém parou e estava ali na conversa com outra pessoa, tipo, eu fiquei, as pessoas não fazem ideia que estão a perturbar a vida dos outros, nem querem saber, nem desculpe, nem só um minuto. Então, a falta de civismo das pessoas
vai influenciando os mais jovens. E aí também, depois, nas escolas, se vê muito isso, que acaba por, muitas vezes, chocar tanta gente, as reações dos alunos para com os professores, etc. Não é? Porque isso já vem Sim, mas de eu lá de acho que as trás. escolas também têm que aprender, e muitas sabem-no, mas as escolas têm que perceber qual é a prioridade. Antes de ensinar seja o que for, eu tenho que criar um ambiente para que isso possa acontecer. Então, se estou, eu como professora, se estou numa escola mais problemática, eu tenho que investir mais nessa parte social e de atitudes, etc., até conseguir trabalhar de forma a que todos ouçam, que todos participem ordeiramente, etc. Há um trabalho a fazer. Eu não posso, como professora, chegar a uma escola difícil e dizer isto aqui já sabemos, isto é vir cumprir horário, quem quer ouve, quem não quer não ouve. Não, não está a ser um bom Claro, professor. É fácil ser claro. professor. Há escolas onde é mais difícil ser professor. Há outras onde é mais fácil ser professor. Em algumas será fácil? Penso que não. Só pensar na sobrecarga que cada professor tem é difícil. Mas há que fazer esse trabalho, porque se a escola tiver como prioridade, se há graves problemas de comportamento, etc., então vamos investir, seja uma prioridade nos projetos que se desenvolvem ao longo do ano nessa escola, por exemplo. Exatamente. É possível fazer diferença. Fátima, assim uma Sim. exortação lá para casa, para nós terminarmos aqui esta rubrica, seja para professores ou para pais, o que é que você gostaria de terminar dizendo? Para mim, até certo ponto, é fácil falar, porque, como sou professora há muitos anos, mas também sou mãe, ponho-me no lugar do outro, normalmente, para perceber melhor aquilo que o outro passa e que está a viver. E neste momento de férias, acho que é bom refletirem um pouco os pais, os avós, porque às vezes também são um apoio à família, e pensarem que é sempre possível as coisas correrem melhor. E a atitude de cada um de nós pode fazer diferença. Se eu ouvir uma pessoa e se eu reagir mal só porque sim, se eu não pensar e repensar a minha atitude e pensar, não, eu vou, tratou-me mal, eu vou responder bem. A seguir, se calhar, a segunda resposta dessa pessoa já será mais agradável. Em relação à escola, quer os professores, quer os pais, só ganham se houver um bom relacionamento entre nós todos, porque somos todos uma equipa que construímos o presente e o futuro dos filhos. Mas, depois da escola, fica sempre família, a grande escola é família, é e será sempre. Fátima Pires, muito obrigado, Obrigada. a nossa professora aqui de serviço na rubrica sobre educação. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Voltaremos a falar muito em breve e quem sabe a próxima já seja sobre O tal tema. tal tema Tal tema do que fica acordo no ar. ortográfico. Ai, não fica no ar. Diz-se já. Ahá, já Ok. vai, pumba. E então, olha, fica aqui então o nosso muito obrigado a todos que nos têm estado a assistir.